Aí, pessoal, então, eu recebi, vou apresentar, não vou apresentar em ordem certinha dos slides, é só para a gente tirar dúvida mesmo, né? A maioria que já me falou que baixou e viu, né? Qual é o passo a passo, então é mais um tirar dúvidas agora, tá? Eu recebi da Ana Paula um modelo que ela já tinha assistido o filme e começou a escrever já a análise dela, e dentro disso ela colocou algumas coisas, mas não foi dentro do formato que eu coloquei para vocês, que é o formato de análise que está lá no site, na parte que é da psicologia, né? Que tem o dos estágios e tudo mais, então tem a explicação também de como que é para fazer uma análise de filme que conta como horas extras. Então, até, Ana Paula, eu li, está muito bem colocado, ela foi apresentando os tópicos principais que acontecem no filme, e a partir disso ela já foi discutindo com a fundamentação teórica, né, de pesquisadores ou de teorias sobre educação inclusiva. Então, ela usou tanto Amaral, o lindo do Macedo, né, usou também outros que são importantes. Então, vocês podem fazer, eu achei que ficou muito bom, viu, Ana Paula? Vocês podem fazer dentro de um outro formato para me entregar como trabalho, que é como a segunda nota, a segunda avaliação de vocês. Então, o que precisa ter dentro desse trabalho que vocês vão me entregar, tá? Que aí é importante. A primeira coisa é que tenha, né, a apresentação do filme, então precisa ter o nome do filme, o diretor, a duração e o ano que foi lançado, tá? O roteirista também, mas isso são coisas simples, né? Outra coisa é sobre o enredo do filme. A forma que a Ana Paula colocou, ela fala não em ordem do que acontece no filme propriamente, mas os tópicos que ela considera mais importantes sobre a educação inclusiva que o filme apresenta. Então, tudo bem, vocês podem escolher fazer assim também, tá? Levantar os tópicos mais importantes. Não precisa ter um resumo do filme propriamente. Eu acho interessante para vocês se organizarem, mas para esse tipo de avaliação, como o tema é a educação inclusiva de qualidade, né? E eu acho que esse filme, o super interessante dele é que ele mostra como ela pode acontecer de qualidade, mas ainda que ela aconteça de qualidade, a escola é um modelo lindo, né? Aquele diretor excelente, mas ela tem, entre o percurso, como a própria Amaral coloca, ela tem momentos, essa história, ela tem momentos também de... Ela tem momentos também de crises, né? Então, de uma situação de preconceito daquele outro colega que faz, né? Que humilha bastante vezes como sempre, eu esqueci o nome, né? O personagem principal é a... Nossa, gente, alguém lembra? Alt. Eu esqueci o nome do filme, do menino. Ó, estão pedindo, e eu acho que tem razão. Por enquanto sou só eu falando, desliguem o áudio, pode, porque isso acaba atrapalhando um pouquinho na escuta de outras pessoas que estão, tá? Então, pediram para eu colocar para vocês, eu acho que é bom, sim, que desliguem o áudio, por favor, tá? Na verdade, até eu mesma posso desligar, não posso? Ai, meu Deus. Pronto. Ó, então, assim, o que eu acho que vocês precisam colocar, né? Mais do que a história, como ela acontece, a ordem da história, como ela acontece, é fazer discussões de quais são os temas de uma educação inclusiva de qualidade, quais são as cenas que acontecem, tanto de fatores positivos que tem dentro do filme, quanto de fatores negativos que tem dentro do filme, tá? Outra coisa que eu quero, sim, que esteja também, né, no trabalho de vocês, são sobre os personagens centrais, tá? Então, o pai, a mãe, ele, obviamente, né? A irmã, né? Como que ela aparece dentro de tudo isso. Aquele colega, foi muito interessante a forma, eu acho muito interessante. Eu tô dando spoiler já, né? Porque eu não sei se todos já assistiram o filme, mas
aquele colega que vai apresentar a escola para ele no dia que a mãe vai conversar com o diretor, né? Ele, naquele primeiro momento, ele tem uma resistência em aceitar, né? E depois outros colegas, que é justamente aquele que executa propriamente o bullying com ele, né? Com o sujeito principal, o personagem principal, ele acaba que ele se sensibiliza com a situação, conversando com a mãe, né? Depois que ele apresenta a escola, vendo aquele outro agressor dentro da situação de bullying, né? Fazendo agressão, ele vai defendê-lo. Então, é importante também apresentar esses dois colegas, né? Esses dois alunos que são da sala dele também, o quanto que aconteceu situações positivas e negativas dentro disso, tá? Outra coisa interessante também para vocês discutirem é aquela primeira viagem aí em relação aos pais, né? Que ele vai sair, ele vai passear com a escola, então é a primeira vez que os pais, os sentimentos da mãe e do pai naquela situação, eu acho bastante importante de ser discutido também, o quanto que numa educação inclusiva de qualidade, tem momentos em que os pais precisam do psicólogo, tanto o psicólogo escolar como o psicólogo clínico, de uma situação em que o sujeito ele precisa de um espaço para ele mesmo, para ele se colocar, que não seja só com o respaldo desses pais, e é nessa situação que os pais também muitas vezes entram em crise, né? Entram em situações críticas, pelo menos, de não se sentir mais úteis ou importantes para esses filhos. Então, é uma discussão que eu espero que vocês façam também, tá? Essa questão do argumento, que são essas ideias principais, né? É isso como que vocês vão colocar essas ideias principais, né? A questão de apresentar frases representativas, eu acho muito interessante, mas no trabalho em si, eu não vou cobrar, tá? A própria Ana Paula colocou, a frase final dele é lindíssima, né? Mas fiquem à vontade, o que vocês sentirem como muito importante, discutirem sobre isso, eu espero que vocês discutam isso. Essa pergunta a Bia também acabou de colocar. Para contar como horas complementares da formação de vocês. Para isso, vocês precisam fazer dentro do formato que eu mandei para vocês e que está lá no portal, dentro da página que é a psicologia só. Aí precisa ser individual e completamente no formato que é colocado lá, tá bom? Aí, o que vocês têm que fazer? Me mandar, se for fazer eu quero contar as horas extras, né, complementares, vocês me mandam por e-mail com cópia para a coordenação, eu vou ler a resenha dentro daquele modelo que tem que ser colocado, aí eu dou o ok, o meu parecer, e com cópia para a coordenação também. Então, eu dou uma devolutiva para vocês, no caso de ser horas complementares, vocês mandam por e-mail com cópia para o Vitor, e aí eu respondo, eu faço a avaliação, respondo com cópia para o Vitor também, para a coordenação, e aí vocês ganham as horas extras. O Professora, Raul acabou de perguntar quantas horas extras que vale, né? Agora você me pegou, Raul. Não tá lá, e eu também não sei. Me lembrem, 5, Bia. Aí, ó, a Ana Carol também colocou 5. Então, acredito que seja 5 mesmo, mas eu vou confirmar com o Vitor, né? Provavelmente é assim, as meninas não iam falar se não fosse, mas cada resenha vale 5 horas. Então gente, é a terceira. Então, quem quiser fazer a resenha só precisa ser individual também, tá? Não professora, é posso em... tirar Oi, uma dúvida? pode É, sim, João. tem antes dessa pandemia, né? A resenha para você conseguir as horas, eu lembro que precisava de uma notinha comprovando que você assistiu o filme. Não vai precisar nesse caso. Ah, sim, não vai. Aí o Vitor sabe, mas eu faço essa ressalva com ele, tá? De que eu disponibilizei até ele que me ensinou a aproveitar o meu e-mail da USP para fazer um drive só para isso, Tá, tá? Então ele sabe que vocês têm acesso pelo drive, tá, tá? certinho. Obrigadão. Imagina. Professora, Sim, e para valer das horas complementares, a gente pode adicionar outros tópicos para além da educação inclusiva? sim, sim.
Sim. Aí entrar dentro da relação, uma coisa interessante, né, dela, da irmã com aquela amiga dela que está em uma situação de crise e se distancia, o quanto a irmã também fica chateada naquela situação, dá para se discutir, e aí acho que vocês já me ouviram um pouquinho falar, é igual, eu lembro muito essa parte desse filme, da irmã dele, né, que quando perde a amiga, ela vai sentar, se eu não me engano, é numa praia, que ela fica meio sozinha, bem chateada, né, e lembrando da avó. Nessa situação, não é a educação inclusiva em si, né? Essa questão do filme é em relação, como eu falo bastante do atípico, né? É uma relação familiar, como que é a reestruturação familiar dentro de uma situação de ter um dos sujeitos em crise ou até com uma necessidade especial que acaba sendo muito voltado para ele, né? Vocês estão tendo ainda não psicologia, terapia familiar e de casal, não? Estamos sim. Tá com a Raíssa, né? Isso. É muito interessante, eu adoro aquele livro também, eu dava essa disciplina antes, e essa questão do atípico, o quanto que é colocado, eu tentava discutir isso na família, na terapia de casal e família, porque é bem interessante o quanto que uma família tem que se reinventar, se reestruturar em várias situações, tendo uma pessoa com necessidades especiais, né? Por questões de várias fases da vida, tem uma demanda diferente, tem uma crise diferente, todos nós temos, tá? Como a própria perdão, a Nájila, semana passada, acho que vocês gostaram, né? A Nájila falou, todas pessoas, a Salamanca fala isso, né? Todas as pessoas têm a sua necessidade, ou o seu diferencial, ou a sua dificuldade, tem as suas características que são importantes de serem vistas, né? É que aí eles destacam muito isso no Atípico, que eu acho que é uma coisa que dá para ser bastante discutida, e aí no Extraordinário também em relação à irmã dele, sobre essa questão de estruturação familiar, né? Eu acho que é bem interessante vocês pensarem nisso para a análise de horas complementares, tá? E aí, a análise final, né, colocar, discutir o que é sendo discutido. Então, assim, dentro do trabalho propriamente dessa disciplina, vocês não precisam cortar em todas essas partes. Vocês podem fazer uma discussão geral e aí, dentro dessa discussão, colocar os temas que vocês consideram importantes e fazerem as justificativas de vocês, tá? Eu até acho o Vitor é muito bonzinho para ser no mínimo 20 linhas em cada uma, ele que montou, né, esse tipo de análise, em cada um dos temas, ser no mínimo 20 linhas. Para mim, cada uma dos temas de discussão do filme é no mínimo 20 linhas, brincadeira, mas dá para se discutir bastante, né? A análise pessoal do filme no final, eu quero, tá? Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês coloquem também em grupo, em trio, em dupla. Eu quero que seja uma análise, então coloca igual eu pedi no estudo de caso, né? Coloca o nome de quem é, então sou eu e a Ana Carol. Então, Ângela, diante do filme, eu penso que a maior discussão é o quanto a própria criança precisa se aceitar, foi difícil para ele, o que eu achei mais interessante é o desafio que o personagem principal tem ao longo do filme de se aceitar, de tirar esse capacete, né, e aparecer sem o capacete, ter uma vida social, uma vida para além da família dele, da casa dele, e sem precisar mais do capacete. Então, esse foi um tema interessante para mim. Aí, Ana Carol vai lá e coloca para ela, dentro da psicanálise, o que ela achou mais interessante. Então, desse modelinho que eu gostaria, que eu vou exigir, dentro da nota também, de que tenha no trabalho final, tá bom? Eu acho até que é o último slide. Pessoal, é isso que eu tinha para falar, assim, né, de passar uma pinceladinha. Vocês têm mais alguma dúvida? Tem algum interesse, alguma coisa para colocar? Tudo bem? Podem abrir o áudio. Não tem nada, não. Oi, Raul, por favor, você pode repetir? Não tem nada, não. Tá tudo certo, então? Sim. Ótimo. Ô, professora,
Oi, Vinícius. É o seguinte, eu estava escrevendo aqui, mas não soube certinho fazer. A Joia, Thaís. análise pessoal nossa, que a Hum, senhora coloca aí, ela uhum. pode ter algo ligando ao que a gente vai falar sobre a relação do filme? É para ser sobre o filme. O que Não, o não, sim, filme. isso, isso. Eu quero dizer assim, por exemplo, Ah, como eu disse no tópico anterior, para não ficar muito corrido. de pegar do próprio, Isso, isso, pegar alguma coisa, como foi discutido sobre ele tirar o capacete ao longo do filme, né? O grande desafio dele não ter mais a pega de ficar usando o capacete e se escondendo a deficiência no rosto, né? Física que ele tem. Foi discutida e foi para aí esse tema que eu achei mais interessante. Pode colocar assim, ok, tá? tá, obrigado. Imagina. E aí, quem mais? Tudo certo, pessoal? Ó, Thaís, tranquilo. A resenha 5 horas. Era pergunta também. Então, eu acho que é isso mesmo? Tudo certo? Por enquanto, Cíntia. Por enquanto, Carol. Agora vocês podem abrir o microfone de vocês. Joia, Lucas, estava sentindo sua falta, hein? Você entrou da vez da... Ótimo, Anitta. Você entrou no dia da Nájila? Não lembro. Ah, então tá bom, é que você fica quietinho, né? Tudo bem. Que bom que participou também. Então tá joia, gente. Se tiverem dúvidas, podem me mandar, mas é tranquilo. Ah, tem uma coisa que tá valendo presente. Tá, Raul, para variar, né, Raul? Ó, tem uma coisa. Eu coloquei, vocês já conseguiram, alguém já conseguiu acessar o link pelo Google, pelo Drive, do filme que eu coloquei, que eu disponibilizei para vocês? Alguém já assistiu por ali? Tá dando certo? A Mari testou para mim, eu pedi para ela e estava dando certo. Mas eu queria a confirmação de vocês. Alguém já assistiu por ali? Não? Então, eu vou pedir para, por favor, se acontecer de precisar. Ainda não, Vinícius, tá? Se precisar de alguma coisa, o que a Mari sentiu dificuldade, ela abriu, tá dando para abrir o filme. Mas o que a Mari sentiu dificuldade foi de conseguir colocar a legenda, tá? Então, vocês me falam, mas é aquele modelinho simples. Eu abri. Ah, tá. A data de entrega, Thaís, já vou falar. Eu abri, ele abre direto no que a gente mais assiste, no computador, e aí ali tem do lado direito, pequenininho, que você pode escolher para o áudio e a legenda, tá? Então é por ali que vocês devem tentar. Se tiver algum problema, vocês me avisem. Aí eu tento resolver. Vai ser férias, mas não muito férias, né? Ó, Thaís, ela falou sobre a data da entrega, né? Não tem problema, não tem repetição nenhuma, Thaís. É a mesma, é a data de agosto. De agosto ou de julho? Não, é julho. É a data de agosto. Ó, no primeiro slide eu coloquei 62% pediram para que seja dia 15 de julho. Então, a data de entrega dessa resenha para a disciplina Psicologia e Educação Inclusiva é no dia 15 de julho, tá bom? Se a gente já tiver, tomara que sim, fazendo as aulas presenciais, é para me entregar escrito. Se não, vocês me mandam pelo e-mail também. angela.catuta@gmail.com, tá? Mais alguma, pessoal? Tudo certinho? Eu vou encerrar. Eu vou encerrar com. Ah, tá. Imagina, Thaís, deu certo. Por enquanto, sim, Laura. Ô, gente. Vai ser uma delícia. Olha que delícia. Férias, pipoca e um filme lindo desse.
Depois é só sentar um pouquinho na frente do computador e escrever. Saudade grande também de todos vocês, Laura, muita, muita saudade.